Então, uma boa noite para todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a Mariana aí pelo convite. É para mim uma imensa alegria ter a oportunidade de estarmos juntos aqui nessa Semana Espírita de Buritizal, desta vez, né, num novo formato, um novo modelo, online. Mas o importante é que a mensagem seja transmitida aos corações, que todos nós possamos nos agregar, nos envolver, deixar-nos envolver pelas luzes dos bons espíritos, do nosso Mestre, para que assim, gravitando em torno da mensagem espírita e do Evangelho de Jesus, nós possamos sair enriquecidos de cada reflexão que será trazida nessa Semana Espírita, para que todos nós, enquanto espíritas, enquanto cristãos, possamos estar cada vez mais dispostos, conscientes quanto ao trabalho que nos cabe a realizar em nome do Cristo, né? Colaborando na sua obra de renovação do mundo, de renovação da humanidade, começando pelo coração de cada um de nós. Então, que Ele nos abençoe, que Ele nos inspire, e é uma imensa alegria termos essa oportunidade de estarmos juntos, não só os amigos aí de Buritizal, mas todos que nos acompanham das diversas partes do Brasil e até mesmo de fora, talvez, é sempre uma alegria. E a reflexão a que nos propomos nesta noite, ela vai girar em torno de uma mensagem do Chico, que sempre nos chamou muita atenção. Justamente por conta da profundidade dessa mensagem. Ela que vai ter até uma nota, né? É uma mensagem que está no livro Aulas da Vida, capítulo 32, o último capítulo da obra. Vai ter uma pequena notinha do próprio médium, do próprio Chico, dizendo o contexto em que a mensagem foi recebida, numa reunião íntima na cidade de Belo Horizonte, num ambiente de elevada vibração. Mensagem esta que foi assinada de maneira, digamos assim, genérica. Foi assinada o Espírito. Naturalmente, um espírito aí de grande elevação, veremos pela capacidade de síntese e pelo apanhado geral que ele faz, né, em 30 frases sucintas de todo o mecanismo da criação. Ele consegue sintetizar aí os pilares fundamentais em algumas pequenas frases que compilam todo um universo de reflexões e tudo aquilo que são as bases, os fundamentos primordiais das leis divinas, da criação, do Criador, de sua obra, enfim. Por isso essa mensagem sempre me chamou a atenção, por esse seu caráter muito singular, né? Com essas frases curtas, muito sintéticas, porém profundas, e por essa visão de todo que ela nos traz, é uma daquelas mensagens realmente lapidares, da gente imprimir e colocar fixada ali em algum lugar, porque sempre que vamos a ela, ela nos desperta, ela nos traz aí reflexões muito proveitosas, ela nos chama a atenção para a beleza, né, a harmonia, a perfeição da obra de nosso Pai. E ela me chama a atenção também justamente por esse título que lhe é dado e também pela assinatura que foi ali colocada, né? Óbvio que o Espírito que assina a mensagem coloca esse título, né? O Espírito, ou melhor, coloca essa assinatura, o Espírito, com uma finalidade também. É como se ele nos convidasse a nos colocarmos aí na perspectiva de espíritos que somos, né? Todos nós somos um espírito. E ele assina, então, o espírito como a nos convidar para que deixássemos, pelo menos enquanto lemos essa mensagem, e mais do que isso, para que construamos, né, ao longo da nossa vida, no nosso cotidiano, esse hábito de buscarmos esse ponto de vista, buscarmos essa perspectiva, olhando para a vida como espíritos que somos. Por isso, o título também vai estar muito associado com a própria assinatura e com essa perspectiva que julgamos queria esse autor nos fazer buscar. O título da mensagem é Vozes do Espírito. Ou seja, é como se fosse aqui um espírito convidando-nos a, de fato, lembrarmos a cada dia, nesse momento e em todos os momentos, que somos também espíritos.
e que nos cabe, então, enxergar a vida para melhor entendê-la, né? Caminhar a vida fora para melhor compreender as circunstâncias, as finalidades, os objetivos maiores da vida, o fazemos sempre na condição de espíritos. Por isso me recordo aqui de um texto de Kardec, que gosto bastante, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. É uma fala do Cristo que nos convida, mais uma vez, a nos lembrarmos disso, que não estamos aqui no mundo permanente, estamos aqui no mundo, né, num momento que é transitório. Voltaremos em breve, né, dentro aí de alguns anos, ao mundo verdadeiro, lá ficaremos um tempo, voltaremos aqui e assim faremos quantas vezes se fizerem necessárias até aquele dia, enfim, em que não mais precisaremos voltar ao mundo material, senão a título aí de missão, né? Como, por exemplo, o Cristo fez já há muito, não necessitava ele, espírito puro que é, encarnar ou reencarnar, mas o faz com uma missão muito bem definida e delineada pelo Pai, no sentido de nos abrir justamente esses horizontes, este outro reino, que é, enfim, o reino definitivo, o reino do Espírito. Então, dentro desse capítulo, Meu reino não é deste mundo, no item 5, do item 5 em diante, Kardec nos coloca uma mensagem ou um texto sob o título O Ponto de Vista. E ele vai discutir nesse texto justamente essa mesma proposta que nos é feita aqui por esse Espírito, ou por essas vozes do Espírito que veremos em cada uma dessas frases. Qual é esse objetivo, qual é esse intento? Mudarmos ou aprendermos a mudar mais constantemente em nossa vida os pontos de vista ou o ponto de vista pelo qual enxergamos tudo que nos cerca. As lutas, as dificuldades, os outros, os títulos, os recursos materiais, enfim, tudo o que representa aí a nossa vida, por qual ponto de vista o temos enxergado. E nesse texto, então, Kardec vai nos dizer que quando fazemos esse esforço, quando aprendemos a fazê-lo, buscando aí as asas do pensamento, as asas do sentimento, em que nos elevamos, então, tudo que aqui na vida nos parecia, assim, tão importante, tão difícil, tão grande, nessa nova perspectiva, do ponto de vista do espírito imortal que somos, as coisas se reconfiguram. O que tinha valor demais deixa de ter tanto valor assim, e aquilo que muitas vezes tinha pouco valor passa a ter valor capital. O que era grande, difícil demais, um problema, um obstáculo, uma dificuldade, nesse novo ponto de vista, se reconfigura e passa a não ser tão difícil assim, passa a ser mais suportável, mais contornável, porque os horizontes que se nos abrem são tão vastos e modificam tanto a nossa maneira de enxergar a vida, as pessoas e tudo mais, que naturalmente a gente passa por um processo interno de reconfiguração de valores, de ganhar mais força, de ganhar mais foco, de ganhar um objetivo mais a longo prazo, né, um novo sentido para a vida, para a existência, que naturalmente nos retroalimenta, nos alimenta e nos sustenta no patamar em que estamos da jornada, para que possamos melhor escolher e definir o nosso modo de caminhar. Então é mais ou menos isso, a gente vai ver, que esse Espírito vai nos propor. Ele vai nos convidar a ouvir as vozes que ecoam lá no fundo do Espírito que somos. As vozes, os ecos divinos que nos alcançam lá no santuário mais íntimo e mais profundo do nosso ser. Vozes essas que ecoam desde o momento em que fomos criados e que são como as orientações divinas em nós gravadas para a eternidade, para que pudéssemos em todos os momentos, se bem soubermos, silenciar, escutar então essas vozes do Espírito. Não só o Espírito que somos, mas o grande Espírito, né? Como no Evangelho é dito, o Espírito Santo, na ideia, ou numa ideia que poderíamos ter do próprio Criador. Esse grande Espírito que também habita em nós, que também está em nós e fala conosco, se o soubermos ouvir, se soubermos fazer suficiente silêncio. Então essa é a proposta. E daí a gente depreende a sua importância, porque a nossa vida na matéria modifica-se
por completo, quanto mais soubermos modificar esse ponto de vista. Quanto mais soubermos e nos exercitarmos em buscar esse ponto de vista da vida, né, mais elevado, esse ponto de vista do Espírito, mais saberemos caminhar vida fora com suavidade, com leveza, com confiança, com fé, com fortaleza, diante de quaisquer testemunhos ou dificuldades que venhamos a encontrar. Então nós vamos fazendo uma leitura pausada, nós vamos lendo frase por frase e depois vamos tecendo alguns breves comentários sobre cada uma dessas frases. Como disse, são 30 frases no total, mas 30 frases que vão fazer uma digamos assim, uma análise, né? Vão nos dar aí uma visão, uma abrangência do todo da criação, dos pilares aí mais fundamentais. E isso vai gerar para nós, e esse é o nosso intento, muito material de reflexão para o nosso coração, para a nossa consciência. O nosso objetivo maior aqui, com essa proposta de reflexão, é mais fazer com que esse texto possa ser conhecido, para que cada um depois, na intimidade aí do lar, dos estudos, né, no silêncio do recolhimento e da reflexão, possa estender a análise desse texto e as reflexões que daí possam nascer, alimentando e sustentando o coração de cada um de vocês. Então, nosso papel aqui é mais aquele de pregarmos um cartaz, né, esse texto, para que cada um possa, então, extrair dessas pérolas que foram aqui ajuntadas todo o tesouro espiritual que contém. Eu me lembro, Emmanuel mesmo, descrevendo qual era a sua finalidade, né, com tudo aquilo que nos trouxe, qual era o seu papel. Ele dizia, então, eu sou o simples pregador de cartazes, convidando para a festa do reino. E é mais ou menos por aí que nós vamos caminhando, entendendo que nós trazemos os cartazes, nós entregamos aí as páginas, nós entregamos a mensagem, mas o grande trabalho compete a cada consciência, a cada coração, no silêncio da reflexão, do estudo, certamente inspirados também pelos benfeitores espirituais. E ele começa, como não poderia deixar de ser, por Deus. Assim como o livro dos Espíritos se inicia, ele diz, Deus é meu Pai. Então ele tá colocando-se aí na posição de um espírito, né, genérico, que vai fazer essas reflexões de si para consigo mesmo. Né? Sempre, Deus é meu Pai, isso, aquilo, outro é meu, tananã, isso, aquilo, outro é minha, tananã. Então ele sempre vai fazer essa reflexão como se ele estivesse dialogando consigo mesmo. Daí esse caráter universal que a mensagem vai ter. Então ele começa, Deus é meu Pai. Então, dentre os vários títulos possíveis para Deus, ele escolhe aquele que Jesus também escolheu. Né? Jesus, que conhecia Deus como nenhum outro ser na Terra o conhece, ou o conheceu, ele escolhe, dentre as várias feições, dentre as várias faces do Criador, apresentar-nos justamente essa face, a do Deus Pai. Por tantas vezes no Evangelho, vai ele se referir a Deus como nosso Pai, meu Pai, vosso Pai, ou, de maneira muito bela, Abba, que em aramaico significa paizinho, justamente buscando realçar essa relação de intimidade, de afetividade que nos cabe ter para com Deus, entendendo-o como um amigo. Sim, o soberano poder na criação, onipotente, onisciente, infinitamente bom, infinitamente justo, sabe? Enfim, o máximo do máximo, o absoluto de todas as perfeições. Mas ainda assim, Pai, ou seja, um ser que quer se relacionar conosco, não simplesmente uma máquina, não simplesmente raciocínio, não simplesmente sabedoria, não simplesmente inteligência, é também inteligência suprema, mas Jesus quis nos apresentar essa face de Pai, renovando daí por diante para sempre o relacionamento da humanidade gradativamente com esse ser, a quem chamamos Deus ou qualquer outro nome que queiramos dar. Jesus quis nos dizer, é um ser que deveremos amar acima de tudo, não temer, não apenas nos curvar, deveremos sim buscar, né, sermos obedientes às suas leis, porque está aí o caminho da libertação,
entendendo que as suas leis são sempre o melhor para nós, mas, acima de tudo, a nossa relação com ele deve se pautar numa relação de amor, que é, ao mesmo tempo, uma relação de fidelidade, portanto, de obediência. Jesus mesmo vai comparar no Evangelho de João em mais de um momento, né? Aquele que me ama, observa a minha palavra. Então, Jesus cria um vínculo entre amor e fidelidade. Aquele que efetivamente ama é fiel. Assim, também na nossa relação para com Deus. Como expressamos melhor o nosso amor a Deus? Buscando ser fiéis às suas leis. Então, há um vínculo estreito aí. Mas Jesus fixa ou apresenta para nós essa face paterna, amorosa, misericordiosa do Pai, como a nos dizer que Ele quer se relacionar conosco, quer ser nosso amigo. Há uma providência divina. Ele não simplesmente criou o universo e a cada um de nós e deixou então tudo ao sabor das circunstâncias. Ele intervém, ele atua, ele busca, ele vai atrás, como na parábola do filho pródigo. Quando vê o filho voltando, aquele pai sai correndo atrás do filho para o beijar, o abraçar, para secundar os seus esforços de retorno. Assim é o nosso Pai, né? Esse Pai que nos cabe, acima de tudo, amar. E por isso Kardec, percebendo justamente essa escolha de Jesus, que é também a escolha desse Espírito, em destacar esse aspecto, Kardec, no capítulo 1 do livro A Gênese, do item 23 a 25, ele vai falar desse aspecto da mensagem do Cristo, né? A pedra fundamental, o aspecto mais importante da revelação de Jesus foi a nova maneira pela qual ele nos fez enxergar o Criador. Antes, muitas vezes, visto apenas numa feição de justiça, justiça essa muitas vezes maculada pelas imperfeições humanas que projetávamos em Deus, então o ciúme, a vingança, a inveja, a ira, né? Então, aquele temor, a partir da mensagem do Cristo, começa gradativamente a ser convertido em amor, amor fiel, que representa, portanto, fidelidade às suas leis. Então ele começa, Deus é meu Pai, e prossegue, a natureza é minha mãe. Então a natureza é essa obra divina, né? A obra-prima, talvez, do Criador, juntamente com os espíritos, que são inseridos, são por ele lançados, né? Nesse seio maternal da natureza, que compõe o cenário nos diversos globos, nas diversas esferas, no universo infinito material, no universo espiritual também. São os espíritos, os seres inteligentes da criação, lançados nesse seio maternal da natureza, que nos acolhe e que então nos propicia os cenários propícios, né, devidos para a nossa evolução. É a natureza, ou é no seio da natureza, que vamos aos poucos sendo gestados, que vamos aos poucos, ao longo, né, no transcurso aí dos séculos, dos milênios incontáveis, vamos recolhendo os recursos, as circunstâncias, as experiências necessárias de que precisamos para poder, de fato, progredir e um dia podemos alcançar aquele estado, aquela condição que no Evangelho é denominada Filho de Deus. Todos nós o somos, em potencial, filhos de Deus. Mas, no contexto do Evangelho, Filho de Deus tem uma conotação muito específica. É ali um título utilizado para o próprio Cristo e representa aquele espírito que já galgou os degraus da evolução e que, percorrendo aí, né, as infinitas, as múltiplas jornadas e caminhos no seio da natureza, alçou-se essa condição do filho que tomou posse da sua herança, que já expressou a sua filiação divina. Essa é a ideia de filho de Deus. Por isso, João, no primeiro capítulo do seu evangelho, logo no prólogo, vai dizer que Jesus veio trazer àqueles que o recebem essa possibilidade de se tornarem filhos de Deus. Alguém poderia perguntar, mas já não somos? Não no sentido que João ali trabalha o termo. Todos o somos em potencial, mas filhos maduros, filhos conscientes, efetivamente filhos de Deus como Cristo, só o seremos quando tivermos percorrido toda essa jornada. Quando, enfim, tivermos sido aí acarinhados, gestados, né, cultivados e educados pelo Pai e pela Mãe Natureza que nos acolhe nas múltiplas experiências até que venhamos a um dia alcançar esse reino do Espírito, né, esse reino da eternidade na plena comunhão com o nosso Pai.
Então é a natureza também essa expressão da grandeza do Criador, é essa servidora que acolhe a força criadora do Pai que fecunda a natureza. Então Deus, nesse símbolo aí, que é aqui trabalhado, né, como essa força criadora, como essa força que fecunda a natureza nas suas infinitas expressões, em todo o universo, em todos os planetas, em todos os globos, ela acolhe essa força criadora do Pai e converte isso em beleza, em grandeza, em magnificência, em recurso de ascensão para os seres inteligentes da criação, os espíritos. Então, olha que magnífico, né? Esses conceitos, essa reflexão que nós poderemos extrair dessas simples frases tão curtinhas, mas, como disse, são absolutamente profundas, porque encerram os fundamentos primordiais da criação divina, da obra do nosso Pai. E aí ele prossegue: o universo é meu caminho. Então lembra, nós estamos sendo convidados aqui a pensar como espíritos. E pensando como espíritos, os nossos caminhos, a nossa jornada não se restringe mais a uma existência apenas na Terra tão estreita, tão limitada. Não se restringe nem mesmo à Terra, ao planeta Terra, que um dia deixará de ser, deixará de existir. Daqui a alguns bilhões de anos, não existirá mais planeta Terra, mas nós existiremos ainda e para sempre. Então, quando pensamos em termos de espíritos, ampliamos a nossa visão e passamos a ver-nos não simplesmente como caminheiros aqui do mundo, né, morando em tal cidade, pertencendo a tal país, a tal etnia, a tal cultura. Vemo-nos como peregrinos do infinito, caminheiros do universo, porque é aí que estão os nossos destinos. Haveremos um dia de conhecer, de desbravar essas estrelas sem conta, que vemos à noite em nossos telescópios, em nossas lunetas ou no simples olhar que estendemos ao céu. É para lá que iremos um dia. É por esse universo sem fim que haveremos de viajar com a velocidade do pensamento, que é a única que nos permite viajar entre planetas, entre sóis que distam de si bilhões, às vezes, de anos-luz. Na matéria, sabemos, há um limite para a velocidade, que é a da luz. E como pensar que poderemos conhecer tudo isso no corpo, se nem mesmo na velocidade da luz poderíamos, no prazo de uma existência, alcançar planetas ou sistemas bem próximos de nós em termos cósmicos? Então, estamos a falar de espíritos que viajam na velocidade do pensamento, que os espíritos nos dirão, é muito maior do que a da luz, porque só assim poderemos, de fato, percorrer esses infinitos, esses infindáveis caminhos do universo de nosso Pai. Né? Dessas muitas moradas que aí estão e que o Cristo nos convida, então, a descobrir, a desbravar. Essa é a grandeza que a gente vai passando a perceber quando nos propomos a enxergar a vida como espíritos. E é o que a doutrina espírita nos proporciona. Né? O Evangelho já nos trazia esses fundamentos e a doutrina espírita vem amplificar ainda mais essa visão. Mas já está lá Jesus a nos dizer: há muitas moradas na casa do meu Pai. Ou o apóstolo Paulo nos dizendo: não temos aqui cidade permanente. A nossa cidadania não é apenas terrena. Somos cidadãos do universo. Somos filhos das estrelas e não somente do universo material, mas sobretudo dos universos espirituais que ainda estamos por conhecer e por entender. Então, essa é a ideia. E aí ele prossegue: a eternidade é o meu reino. A eternidade é o nosso reino. Quando todos os reinos da terra se mostram assim tão frágeis, pensemos, todos os reinos, todos os impérios que já existiram, os maiores, o persa, o assírio, o babilônico, né, a Caldeia, o Egito, Roma, Alexandre Magno, todos os impérios, os mais triunfantes, os mais gloriosos, passaram, são hoje pó, são hoje ruínas. Como um dia disse o Cristo diante de Públio Lentulus, que, preso ao seu orgulho de senador romano, pensava: quem era aquele Galileu para lhe falar de grandeza, para lhe indicar humildade, se ele era um senador das águias romanas? E então Cristo lhe diz: tudo isso, todo esse império é bem miserável. Todos esses poderes são bem frágeis, porque um dia todas essas águias
de dominação, haverão de rolar. Do pó vieram e ao pó retornarão, porque só o Espírito prossegue e só os valores do Espírito permanecem no reino da eternidade. Ele, o Cristo que ali falava àquele senador, vestia-se de um simples galileu, mas era Senhor da eternidade, porque já havia conquistado em si mesmo essa eternidade gloriosa. Ele, senador, ufanava-se ainda por um poder bem transitório, bem efêmero, que logo ele percebeu, ruiu, diante dos seus olhos. Tudo aquilo que ele achava ser grandioso, aos poucos foi sendo recolocado na dinâmica da vida no devido lugar. E ele foi então entendendo a felicidade da escolha de Lívia, que ao invés de optar pelo reino de César, optou pelo reino de Deus, ou seja, pelo reino da eternidade. E as compensações para essas escolhas eram absolutamente diferentes. Enquanto ela seguia com o jugo suave e com o fardo leve, apesar dos testemunhos, ele seguia com o jugo pesadíssimo das ilusões do mundo, da vaidade, do egoísmo, tudo aquilo que oprime e escraviza o nosso coração e o nosso sentimento. Então, o nosso reino é a eternidade. E se não começarmos a trabalhar nesses termos desde já, chegaremos à vida imortal, à vida maior, na condição de simples náufragos, tendo deixado tudo aquilo que valorizávamos. Por isso, Jesus nos orientou e segue a nos orientar. Trabalhemos desde já por ajuntar tesouros no reino dos céus, onde a ferrugem, onde o ladrão, onde a traça, onde nada disso nos possa tomar aquilo que de fato tem valor. Esse é o nosso reino, esse é o reino que perdura. Porque se todos os outros imperadores, reinos e senhores do mundo já passaram, o reinado do Cristo prossegue cada vez mais triunfante nos corações, cada vez mais envolvendo as coletividades humanas até o dia, enfim, em que haverá de se implantar integralmente no planeta Terra. A imortalidade é minha vida. Então, se pensamos em termos de eternidade como esse reino, os valores do Espírito como aqueles que nos cabe de fato cultivar, a imortalidade agora será para nós entendida como de fato a vida. A vida não é mais o simples existir, não é mais a simples personalidade, agora com o nome tal, com o nome qual. A vida agora, como nos diz Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 104, é a experiência digna da imortalidade. Viver, portanto, à luz do Espírito é mais do que simplesmente existir. O existir é satisfazer as necessidades transitórias. E que tristeza vivemos apenas nessa dimensão tão estreita do existir. Agora, o viver é transcender. Viver é projetar algo além do túmulo, é fazer planos para além dessa simples e fugidia existência. Viver é pensar, é agir, é projetar, é sonhar, enquanto espíritos. Por isso o apóstolo Paulo dizia: se a nossa esperança em Cristo se resume a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres, porque a esperança do Espírito que vive em Cristo não se restringe mais a esse breve espaço de tempo de um corpo. Vivemos agora aspirando, buscando aspirar, aurir forças, inspiração na eternidade, na imortalidade, que é onde, de fato, há vida. Vida que jamais cessa, vida que não pode ser interrompida nem mesmo pela morte. Por isso Jesus dirá: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas quem vive e crê em mim, esse nunca mais morrerá. Essa é a vida imortal que nos cabe buscar. A mente é o meu lar. Nessa perspectiva, então, do Espírito, entendemos que, em verdade, moramos não na casa tal, na rua tal, no país tal, na cidade tal, moramos efetivamente na nossa casa mental. Tua mente, tua casa intransferível, nos dirá o benfeitor Emmanuel. Portanto, sem trabalharmos, sem arrumarmos, sem iluminarmos, sem arejarmos essa casa definitiva, onde haveremos de passar toda a eternidade, como encontrar a paz?
Como manter de fato a harmonia se ainda estamos esquecidos do cultivo dessa casa, da sua higienização, da sua consolidação em bases seguras? Nos recordamos lá do conceito que nos é trazido por Calderaro no livro No Mundo Maior, capítulo 3, capítulo 4, a casa mental, em que de maneira muito bela Calderaro nos diz que efetivamente a evolução se passa dentro de nós. Não é o tempo que passa por nós, somos nós que passamos pelo tempo, porque todo o processo evolutivo ocorre, no fundo, dentro dessa casa mental. Quando ele diz lá que futuro, presente e passado estão, no fundo, dentro de nós, no superconsciente, no consciente, no subconsciente, né? Que são essas experiências que vão fluindo, né? Que vão sendo transpostas dentro de nós. O presente, né, no trabalho no presente, hoje, vai sendo consolidado nas conquistas do espírito, no ontem, no subconsciente. E o futuro, os ideais, as metas que temos, vão sendo aos poucos trazidos pela ação, pela vontade, para a operação no presente, para que se consolidem, então, no passado, como conquistas já definitivas do nosso espírito. Eis, portanto, onde de fato moramos, e poderemos estar nos mais belos paraísos do planeta Terra, dessa casa também belíssima que o Senhor nos deu, né, nesse infinito, nessa imensidão do universo. Mas, ainda que estejamos nos mais belos recantos dessa nossa casa terrestre, se a nossa casa mental, se a nossa mente não estiver harmonizada, iluminada, enriquecida, em vão estaremos cercados das maiores belezas, dos maiores prazeres no mundo. O coração é o meu templo. Então, para além de todos os templos de pedra no mundo, que têm a sua finalidade educativa, no fundo busca a criatura acessar o templo no seu mais íntimo, o santuário do coração, onde de fato pode dialogar, onde de fato pode comungar nos seus sentimentos mais puros com a fonte da criação, com o próprio Pai e também com o Mestre. Por isso vai nos dizer Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 29, que urge reconhecermos que no sentimento reside o controle da vida. O sentimento é o santuário da criatura, e sem luz aí dentro, não conseguiremos refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Então há uma paz que nos quer alcançar, mas se não a soubermos buscar nesse santuário interior, em vão buscaremos todos os templos de pedra do mundo, porque não teremos aprendido a encontrar esse lugar no mais íntimo, onde de fato dialogamos com Deus. Já nos dizia o apóstolo Paulo, não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Sem, portanto, buscar essa comunhão nesse templo profundo, não haveremos de lograr, né, de fato, essa relação de intimidade, de confiança, de fidelidade, de amor que nos cabe estabelecer com o Criador, com o Senhor da vida, como meta última da nossa existência. É preciso saibamos aproveitar os templos lá fora para encontrar, enfim, o templo aqui dentro. Pois então toda a nossa vida, todo momento será um momento propício para adorar, né, no templo, no altar do coração, aquele a quem tanto devemos, o Criador. E por isso ele prossegue dizendo, a verdade é meu culto. Então se o coração, se o sentimento é o altar, é o templo de adoração, a verdade é o culto. Ou seja, a verdade é o norte, a verdade é a orientação. Porque é a verdade a própria expressão da lei divina, eterna e imutável como o próprio Criador. E em nos aproximando dessa lei é que haveremos de encontrar a felicidade e o progresso. Em nos afastando dela é que encontramos o sofrimento e a desilusão, como nos dizem os Espíritos na questão 614 do Livro dos Espíritos. Por isso Jesus, em diálogo com a mulher samaritana, em João 4, quando esta lhe pergunta onde de fato deveremos adorar a Deus, em Jerusalém, na Samaria, em Gerizim, Jesus então diz, Deus busca, minha filha, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, no templo do espírito e no compromisso, na fidelidade com a verdade, que é a sua própria lei e único caminho, de fato, para a nossa libertação. Para a libertação das nossas paixões, das nossas ilusões. Por isso diz também Jesus, conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Porque buscando cultuar a verdade
no templo do coração e em cada gesto, em cada dia, estaremos de fato, então, encontrando, né, esse caminho reto que há de nos conduzir com mais presteza aos destinos maiores da vida. O amor é a minha lei. Então, se o coração é o templo, se a verdade é o culto, o amor é a lei, é a síntese da lei. Como Jesus mesmo já havia resumido nos 2 mandamentos fundamentais, como São Vicente de Paulo também vai fazer no Livro dos Espíritos, na questão 888A, 888A, quando ele nos diz: amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei, lei divina mediante a qual o Senhor governa os mundos. A lei de amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados, e a lei de atração é a lei de amor para a matéria inanimada. Como a nos dizer que até mesmo a gravidade, a lei de atração, é já uma expressão dessa lei universal, dessa lei una, a lei do amor com as suas múltiplas faces, como um diamante. E por isso as várias leis morais que Kardec trabalha no Livro dos Espíritos, juntamente com os benfeitores espirituais, mas que eles mesmos dirão, na questão 648, podem todas aquelas leis serem resumidas numa só: a lei de justiça, amor e caridade, ou seja, a lei de amor que Jesus havia dito também no Evangelho. Nisto se resume toda a lei e todos os profetas. Amar a Deus, amar ao próximo, em síntese, amar. Essa é a lei fundamental. A forma em si é a minha manifestação. Ou seja, as formas, o mundo das formas são expressões transitórias, são cenários, são vestimentas, são roupagens que servem ao espírito. Esse sim, imortal, né, caminheiro da eternidade. As formas o servem para que ele possa, nesses cenários, nessas roupagens, nessas circunstâncias as mais diferentes, acolher, recolher os recursos para se engrandecer enquanto espíritos. As formas são passageiras, efêmeras, se perdem, se transformam. No entanto, o ser imortal prossegue sempre, se bem souber utilizar as formas para enriquecer aquilo nele que é eterno, que é duradouro. Então, eu me lembro de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 72, uma mensagem chamada Transitoriedade, em que ele nos diz que bastaria alguns minutos de reflexão sobre a transitoriedade de tudo que pulsa no campo das formas para percebermos a soberania do espírito. Então, a beleza do corpo vai passar, a juventude do corpo vai passar, os títulos, né, os recursos materiais, a cor da pele, a etnia, enfim, tudo que é forma, tudo que é expressão, manifestação transitória, há de passar, como roupas gastas que vamos deixando para trás. No entanto, o Espírito, eterno jornadeiro, segue sempre adiante. Daí o convite de sabermos aproveitar a transitoriedade dessas formas, não nos prendendo a elas, mas entendendo-as como instrumentos de ascensão para aquilo que realmente perdura, para aquilo que realmente permanece. A consciência é o meu guia, como não nos lembrarmos aqui da conhecida questão 621 de O Livro dos Espíritos. A lei divina que não está nos livros, que não está nos textos apenas, ali está também registrada, né? Em algumas de suas expressões, está também registrada na natureza, mas, sobretudo, essa lei divina que foi gravada pelo próprio Criador no próprio Espírito, no próprio ser, na sua consciência, que, como nos dizem os Espíritos, é esse guardião da nossa probidade interior. É esse guia, é essa voz conselheira que sempre nos apresenta os rumos, os caminhos mais adequados para a jornada, para que de fato possamos progredir. Cabe-nos, portanto, conhecermos, para então também conhecer essa lei que já está em nós, esse guia, essa bússola que foi nos dada desde o ato da criação, para que pudéssemos bem nos orientar vida afora. Quanto mais esclarecidos nos fazemos, quanto mais luz lançamos nessa consciência, mais claramente conseguimos ler e entender esses parágrafos divinos já escritos em nós mesmos. A paz é o meu abrigo. O maior abrigo que Jesus deixou aos seus discípulos é o da paz. O da sua paz, que é diferente da paz do mundo. Não promete Jesus isenção de lutas,
né, a ausência de dificuldades aos seus seguidores? Não promete ele as facilidades da fortuna, do poder, da autoridade, embora confira a alguns essas incumbências, esses empréstimos, mas a todos ele dá esse que é o mais valioso, o mais precioso de todos os abrigos, o da sua paz. Aquela, justamente por ser edificada dentro, aquela que não pode ser jamais destruída, não pode ser jamais tomada, porque uma vez consolidada no santuário, na fortaleza interna do coração edificado na fé, no dever bem cumprido, essa paz é riqueza, é patrimônio precioso do Espírito, que nada, nenhuma circunstância exterior pode tomar. É assim que a gente entende a força, a fortaleza de tantos cristãos, daqueles primeiros seguidores, dos fiéis, mártires, heróis da fé, que deram suas vidas por Jesus. Guardavam eles essa paz interior. Paulo tem a sua primeira sensação de êxtase quando é flagelado. Quantos cristãos não adentravam o circo cantando, serenos, confiantes, esperançosos, porque guardavam consigo a paz de Jesus. Nem sequer sentiam os últimos dramas do flagelo, do martírio do corpo, porque já vibravam ou já estavam protegidos por esse abrigo, a paz de Jesus. Por isso ele nos diz, deixe-vos a minha paz, não vou-la dou como o mundo a dá. Então a todos Jesus ofereceu abrigo, deixou abrigo. Cabe a cada um de nós adentrar esse abrigo, construí-lo em nós, para que ele seja a nossa fortaleza, qualquer que seja a circunstância. A experiência é a minha escola. Ora, que seria de nós, espíritos em jornada, não fossem as múltiplas experiências, as tantas experiências na carne, as tantas experiências que temos dentro de uma mesma encarnação? Experiências de dificuldades, experiências de facilidades, experiências de abundância, experiências de escassez, cada uma com a sua lição, cada uma com o seu tesouro oculto, cada uma com o seu aprendizado. É a grande sabedoria de vida que nos cabe ter, como nos diz o apóstolo Paulo, sei viver em abundância, sei viver em penúria, seja na abundância de recursos materiais, seja na penúria, seja na abundância de afeto, seja na penúria, seja na abundância de saúde do corpo, seja na penúria, seja na abundância de autoridade no mundo, seja na ausência de autoridade no mundo, enfim, toda experiência tem a sua lição, o seu aprendizado, e é isso o que o espírito precisa aprender, é extrair de cada experiência o tesouro oculto de que ela é portadora. Eis a grande sabedoria da vida, como Paulo nos ensinou. O obstáculo, portanto, é a minha lição, ele prossegue, o obstáculo é a minha lição. Pois é o obstáculo que justamente me faz buscar caminhos não percorridos, me faz aprender a encontrar outros caminhos, outras soluções e que, portanto, enriquece-me nesse processo, porque me força a ser uma nova versão de mim mesmo para resolver aquele obstáculo, para aprender a contorná-lo, assim como o faz o regato, que em busca do mar aprende a contornar os mais diversos obstáculos, seja um galho no caminho, uma pedra, enfim, o regato jamais desiste. Aprende a contornar até chegar ao rio e, enfim, ao mar. Esses somos nós, espíritos, encontrando em cada obstáculo lição. Porque em aprendendo a contornar, vamos vendo novas perspectivas, vamos nos enriquecendo com novas experiências. Por isso, bendigamos cada obstáculo da vida, porque vem nos fazer ser, um novo modo de ser diante da vida e das circunstâncias. E por isso também prossegue ele, a dificuldade é meu estímulo. Porque o problema, a dificuldade, é justamente aquilo que me tira do patamar em que estou. Um problema não seria problema se no patamar em que estou já encontrasse a solução para ele. Ele é problema justamente porque a solução para ele está no degrau acima e por isso ele me visita. Como diz Emmanuel, Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Então a dificuldade é estímulo de crescimento. Basta olhar a trajetória da própria humanidade. Ela sempre cresceu quando defrontada por dificuldades. Daí nasceram todos os inventos, todos os progressos da sociedade, da tecnologia, da ciência, quando a humanidade, diante de uma dificuldade, aprendeu a solver, aprendeu a colaborar, né, uns com os outros, aprendeu a desenvolver novos inventos, novas tecnologias, a pensar, a usar a inteligência, o raciocínio. Isso é a dificuldade em nossa vida, é estímulo
de crescimento, é degrau de ascensão. A alegria é meu cântico. Ora, nós estamos vinculados à Boa Nova, aos cânticos da Boa Nova, que são os cânticos da alegria espiritual. Não da alegria passageira do mundo, da simples euforia, que é qual um piscar de olhos. Estamos a falar de alegrias mais duradouras, os frutos do Espírito, aquelas alegrias que independem das circunstâncias, porque são as alegrias que nascem daquilo que está sempre ao nosso alcance. A alegria de amar, a alegria da amizade, a alegria de servir, a alegria de se colocar como instrumento do alto, de sermos úteis a Jesus, ao bem, enfim, a alegria sempre acessível àquele que já está disposto a encontrá-la, né? No templo, na oficina de serviço com Jesus. Por isso a Boa Nova. Né? Por isso o cântico de esperança e de alegria da Boa Nova. Porque uma vez que vemos a vida assim, há sempre algum motivo para nos alegrarmos, porque há sempre alguma possibilidade de servirmos, de amarmos, de sermos úteis para encontrar essa alegria. Como disse Maria aos seguidores do seu filho, isso está registrado no Boa Nova, no capítulo 30, que estavam prestes a serem martirizados em Roma. Ela então em espírito assopra no ouvido, né, espiritual de uma jovem que ela estava na prisão, dizendo a ela: cante, minha filha, cante, aprendamos a converter as nossas dores do mundo em alegrias para a vida do Espírito, em alegrias imortais para o reino da eternidade. E assim nascem os cânticos cristãos que eram entoados naquele momento da mais profunda aflição olhada de fora, mas que para eles era encarada como esperança, como alegria de ali expressarem toda a sua gratidão e o seu amor por Jesus. O que deixava os romanos perplexos, como poderia alguém cantar naquela condição? Porque as alegrias do reino não dizem respeito à transitoriedade e aos sentidos do mundo. Falam ou calam fundo no espírito e por isso tão duradouras, por isso seus cânticos são tão belos, tão suaves e se elevam tão alto, porque falam das realidades transcendentes. A dor é meu aviso. Então a dor é esse grande aviso divino que nos convida a repensar caminhos, que nos convida a olhar mais para nós mesmos, para onde estamos indo, o que estamos cultivando, para aprendermos a ouvir essa voz austera dessa também mestra divina que é a dor, que nos ensina tanto, se a soubermos escutar. Se nos afastamos do caminho, logo ela apita, logo ela nos alerta para que possamos se ajustar. Se ela nos visita, aprendamos a escutá-la, como nos dirá Leon Denis, no seu livro magnífico, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 27. Escutar ela, acolhê-la como uma amiga para entender o que quer nos alertar, muitas vezes com a voz mais enérgica, assim como muitas vezes nossos pais nos farão, né, com uma voz um pouco mais enérgica, mas nos chamando a atenção para pontos importantes, para que não venhamos a encontrar dores ou quedas maiores mais adiante. Portanto, aprender a ouvir esse aviso divino. A luz é minha realização. Meta maior de todo ser criado, de tudo que foi criado, como está dito lá no Gênesis, capítulo 1. E Deus disse: haja luz. Eis o mote, eis o movimento de toda a criação. Da luz viemos e para a luz nos encaminhamos. Por enquanto ainda não a temos, mas dia virá em que também seremos luz. Dia virá em que poderemos, como Cristo já disse, dizer: somos a luz do mundo. Estamos em busca, acendendo ainda nossas pequenas velinhas, quais pirilampos que somos, mas dia virá em que, como Jesus, seremos também um sol a refletir a glória do Criador, que é a fonte de toda luz. Então a luz é a nossa realização. O trabalho é minha bênção, porque o trabalho que nos propicia o desenvolvimento do ser, que nos propicia a renovação, o desenvolvimento das nossas potências, da nossa inteligência, da nossa habilidade, é o trabalho que nos conduz, portanto, à elevação, ao aprimoramento de nós mesmos, entendendo que o principal trabalho a realizar é o trabalho de nós mesmos. A principal obra que temos a ofertar à vida e ao universo é o nosso próprio ser, convertido, então, em obra-prima da criação, sob a tutela e sob a inspiração do próprio Criador. O trabalho é, portanto, bênção, bênção libertadora, bênção transformadora, bênção renovadora
nos caminhos do Espírito. O amigo é meu companheiro. Jesus alça, né, o título de amigo ao mais alto de todos os títulos, juntamente ao de irmão, no Evangelho, na última ceia, dizendo: já não mais os chamo servos, chamo-vos amigo. Porque o amigo é aquele que compartilha o que há de melhor em si, com o outro, e estabelece então essa troca da amizade que é das mais ricas do universo. As alegrias mais profundas nascem dessa comunhão fraterna da amizade. Por isso diz-nos Jesus: granjeai amigos, porque quem granjeia amigos faz companheiros, ganha força, né, de cooperação e colaboração para a sua própria jornada. O adversário é meu instrutor, professor gratuito, que tanto nos ensina na jornada, porque nos fala aquilo que muitas vezes o amigo não falará, revela aspectos do nosso ser que precisamos transformar e enxergar, mas que muitas vezes nós não temos a coragem de ver, nem tampouco nossos amigos de nos revelar. Saibamos, portanto, louvar e agradecer a vida por esses adversários que por vezes colocam em nossos caminhos, por aqueles que não simpatizam conosco, têm muito a nos ensinar, se soubermos com eles também escutar, aprender e nos renovar. O próximo é meu irmão. Então, sem mais qualquer distinção para o próximo, como na parábola do bom samaritano, vendo em todos irmão, independentemente de cor, de gênero, de etnia, seja do que for, de classe, aprendemos aos poucos, pelos olhos do Espírito, a ver em todos um irmão. Afinal de contas, há uma só família, um só Pai e a grande família universal. Somos todos irmãos, não apenas daqueles que aqui laboramos na terra, mas também dos irmãos mais velhos, que em planos maiores da existência, em outros reinos, em outras moradas da casa do Pai, também seguem progredindo e nos auxiliando muitas vezes na jornada, como irmãos mais velhos e mais sábios que são. O próprio Jesus, por exemplo, é nosso irmão. Diria Paulo, somos com ele herdeiros, co-herdeiros do Cristo no infinito da criação. A luta é a minha oportunidade. Então a luta, o esforço de cada dia é a oportunidade que Deus nos dá de enriquecermos, de renovarmos, né? O tesouro do tempo, das oportunidades, o talismã divino, como dirá Jesus no livro Jesus no Lar, é o mais precioso patrimônio que nos é dado, o das oportunidades, o das lutas de cada dia, que fazem aos poucos a glória dos séculos, né? Então, a luta é o pão de cada dia, a luta benéfica, né? A luta no bem, o bom combate que nos liberta. É, de fato, esse prenúncio, esse preparar da glória que um dia viremos a ter na eternidade. O passado é minha advertência, o presente é a minha realidade e o futuro é a minha promessa. Então, aprendemos com o passado, que é um local de referência, mas não de residência, para atuarmos melhor no presente, que é a nossa realidade, esperando, né, cultivando a esperança quanto ao porvir. Essa esperança que é a luz do cristão, diria Emmanuel, porque sabemos aquilo que nos espera, porque das palavras de Jesus, de sua boca divina, pudemos ouvir, pudemos entender aquilo que espera todo ser no infinito da criação. E que futuro grandioso, que esperança infinita aquela que o Evangelho nos traz. Por isso, aprender com o passado, que é a advertência, operar no presente, que é a realidade, esperando, agindo, né, o futuro, que é a nossa promessa divina. O equilíbrio é a minha atitude, ou seja, o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, sem os extremismos. O caminho do meio, que é o caminho da virtude, já nos dizia Aristóteles, também Buda, e com o próprio Jesus, com o próprio Mestre, também o aprendemos. É nesse caminho do meio que encontramos aí o equilíbrio. Quando disso nos afastamos, é preciso remediar, ou seja, voltar ao meio. E aí vem a dor, aí vem o desafio, aí vem o sofrimento, muitas vezes nos convidando a remediar, a voltar ao prumo, a voltar ao equilíbrio, a esse caminho da virtude, o caminho sempre do meio. De um lado temos temeridade, de outro temos a covardia, no meio nós temos a coragem, e assim com todas as virtudes, esse caminho do equilíbrio, né? Cuidar do espírito, mas cuidar do corpo, né? Projetar os olhos no céu, mas sem nos esquecermos da ação na terra, o caminho do equilíbrio. A ordem é a minha senha. Tudo no universo, como uma sinfonia perfeita, é ordem.
é harmonia, é perfeição. E o nosso grande convite é que, com as notas harmoniosas, possamos nos integrar nessa grande sinfonia universal, da qual o regente é o próprio Criador. Mas para que possamos nos integrar nessa ordem, nessa harmonia perfeita, a senha é ordem em nós. Portanto, disciplina em nós mesmos, que haverá de ser para nós a chave da nossa harmonização, do nosso equilíbrio interior e da nossa conexão mais profunda com essa grande sinfonia universal. Portanto, a ordem é a nossa senha. A beleza é meu ideal. Tudo que Deus faz é belo, porque expressa a sua grandeza, a sua magnificência. Né? Tudo que existe na natureza, como está na questão 969 do Livro dos Espíritos, canta, isto é, proclama a beleza, a sabedoria, a grandeza de Deus, do nosso eterno Pai. E o objetivo da criação, dirá-nos o apóstolo Paulo, na questão 1009 do Livro dos Espíritos, consiste no culto harmonioso do belo e do bem. Então, cultuar o que é belo, buscar o que é belo, tendo por referencial sempre a natureza, que é essa expressão divina, o próprio Criador. O belo, né, que deve estar aí se expressando no nosso agir, no nosso pensar, no nosso criar, né? O belo gerando o bem, que é a definição mais nobre para a arte que André Luiz vai nos trazer. Buscar esse ideal do belo que alimente o bem, que eleve as consciências, os corações, que os chame a esses novos patamares, essas novas perspectivas da criação. Então, cultuar também o belo, aprender a contemplar a beleza da criação divina. E, por fim, concluindo, ele diz então, a perfeição é meu destino. Nas palavras de Jesus, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. É para lá que todos nós caminhamos e que um dia, com toda certeza, chegaremos. A questão é, e está aí o grande convite, aprendermos a evitar as longas curvas do caminho, curvas dolorosas, curvas penosas, para ir buscando o caminho reto que o Cristo nos propõe no Evangelho, podemos alcançar mais prontamente essa perfeição, essa comunhão, essa integração com o nosso Pai, que é o alvo supremo da existência. Como está na questão 117 do Livro dos Espíritos, depende de nós. Ou como Jesus disse a Públio Lentulus, está no teu querer. Eis a grande meta da criação, essa perfeição, essa comunhão com o amor infinito de Deus, com tudo que daí decorre, a beleza, a grandeza, a magnificência que então poderemos ver, melhor compreender e mais do que isso, sentir, quando lá chegarmos a essa condição que Jesus bem sintetizou para nós, condição que todos alcançaremos um dia. Eu e o Pai somos um. Eis a meta, eis em síntese todo o programa da criação e da jornada de cada um de nós enquanto espíritos. Que meditemos em cada uma dessas pérolas, que colhamos o infinito tesouro que está aqui contido nessas simples frases e que as façamos mais presentes, mais atuantes em nossa vida, pela nossa nova maneira de proceder a cada dia, enxergando a vida e agindo de fato como espíritos. Que essas vozes do Espírito possam nos despertar para a realidade do Espírito e para esse destino de todos nós. E que Deus nos abençoe infinitamente nessa jornada sob a luz do Evangelho de Jesus. Muita paz e muita luz para todos.